Bem-vindos. Este podcast é uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos, 21 Conversas para o século XXI, e pretende conversar com 21 personalidades ligadas a diferentes áreas, desde a ciência, cultura, literatura, etc. De alguma maneira, para fazer um diagnóstico dos tempos em que vivemos. Hoje, com muito prazer, tenho convidado António M. Feijó. Nós já tivemos numa ou noutra situação e é sempre um prazer ouvi-lo. Tem um percurso muito grande, ligado às letras. Ultimamente a questão da tradução interessa, a questão de Fernando Pessoa, eu acho que são temas que nós temos que falar, não é? Preside agora a Fundação Gulbenkian, mas tem um percurso enorme na Faculdade de Letras. E está ligado, por exemplo, e se quiser podemos falar disso, aos Estudos Gerais, à Fundação de Estudos Gerais, não é? Quando estava a vir, estava-me a lembrar de uma peça do Ionesco, que é a lição, não é? Quer fazer um doutoramento geral sobre tudo, não é? Mas a primeira pergunta, e se calhar falávamos um bocado destes temas, se conseguirmos, mas a primeira pergunta era um pouco, já dizer que é um prazer estar consigo e ter o prazer de o ouvir, mas passaram 25 anos, há aqui qualquer coisa que está a acontecer de novo ou há qualquer coisa que está a prolongar-se? O que é que parece e até que ponto a literatura, a linguagem, o pensamento estão aqui a assistir ou estão a intervir nessa eventual mudança, não é? Seria a primeira questão. A percepção do que é novo no contemporâneo, isto é, nos tempos de hoje, o que é novo. Nós assumimos sempre que sabemos o que é novo porque falamos, por exemplo, do iPhone ou falamos de uma série da Netflix, isso é novo. Eu, por exemplo, acho que às vezes é interessante tentar contrastar isso, como foi o meu caso recentemente, ver um filme francês dos anos 50 a preto e branco. E é um filme em que se vê uma cozinha e vê-se o arcaico da cozinha em comparação com uma cozinha hoje. E há um aparato tecnológico hoje que excede tudo aquilo que a humanidade conheceu durante séculos. E isso parece ser um novo. Aliás, há também uma espécie de voragem da próxima coisa nova. Então, mas por exemplo, aí o novo... É uma espécie de histeria do novo, a histerização do novo. Está-se à espera da próxima coisa nova. Mas ao mesmo tempo há uma coisa também interessante que é assim, por exemplo, quando se fala das redes sociais... O que é que está a acontecer e quando se fala das redes sociais? Antes de haver redes sociais, no planeta, a um dado momento, às 3h54 de uma terça-feira, há milhões de pessoas que estão a falar. É uma tagarelice incessante. A espécie é dada à tagarelice, à conversa, à fala. E isso está a acontecer. Aquilo que era uma das grandes qualidades humanas, conseguimos falar, não é? Exato, e agora mas depois aqui há uma coisa nova. Não escalamos. Mas há uma coisa nova que é... Agora suponha que esta tagarelice incessante encontra um modo de amplificar-se ou de ser registada no sentido em que as pessoas começam a ter um meio tecnológico em que isso aparece, conversas. E temos pessoas a exprimir opiniões sobre tudo, etc. E esta tagarelice agora passou para as chamadas redes sociais e para isso tudo. Ela não tem nada de particularmente perverso. As pessoas dizem que nas redes sociais ouvem-se coisas que são lamentáveis ou que são eticamente reprováveis. Não, aquilo é exatamente o que sempre se disse. O que é abusivo ali era abusivo antes. Só que o abusivo antes ficava confinado ao privado. Agora tem uma existência semipública, porque é preciso ter acesso. Eu posso não ter acesso, mas eu posso procurar acesso. Então o privado subitamente torna-se uma coisa semipública. E algum privado torna-se público, porque, por exemplo, é tão grotesco ou tão grosseiro. Aí há uma mudança, não é? Exato, que as pessoas amplificam e nós temos... As pessoas veem disparates, não é? Adoram ver alguém a dizer uma enormidade. E, interessantemente, depois a ocupação do espaço público faz-se como? Se eu disser uma enormidade e o Gonçalo quiser falar seriamente de uma questão filosófica, e se estiver a competir no espaço público, o Gonçalo perdeu.
Porque a enormidade é interessante e não precisa de requisito nenhum. Ou seja, não é preciso escolarização nenhuma, requisito nenhum, a não ser ouvir a enormidade, enquanto que no seu caso é preciso esforço. Porque de alguma maneira o pensamento requer tempo, enquanto a enormidade é uma coisa que rapidamente se faz, não é? Portanto, eu olho para estas coisas e penso sempre em função de uma realidade anterior que conheci e que parece arcaica, que era humana, profundamente humana, e tinha limites, por exemplo, os limites de uma relativa pobreza que existia. A relativa pobreza vê-se mesmo na chamada classe média dos anos 50. A classe média dos anos 50 estava muito aquém do que é a classe média hoje, no acesso a uma série de bens, etc. E hoje, um cidadão médio de uma sociedade desenvolvida vive melhor em certos aspectos do que o Luís XIV. Sim. Pronto. Isso altera um pouco as circunstâncias, não é? Mas a tagarelice incessante transformou-se numa coisa pública. Eu acho que isto é uma coisa... E qualquer idiota tem direito à palavra. Isso era uma das questões curiosas que eu ia pôr daqui a pouco, mas se calhar podemos falar sobre isso, porque uma das grandes discussões, dois lados que se põem, é por um lado esta questão das redes sociais fazerem com que qualquer pessoa seja emissor Exato. e ao mesmo tempo seja emissor ao mesmo nível de qualquer outro. Sim. Ou seja, eu posso falar sobre tuberculose, não percebendo nada de tuberculose, não sendo médico e tal. E há aqui qualquer coisa, há aqui um conflito, por exemplo, em relação à ideia de autor, autoridade. A etimologia de autor é curioso, autor e autoridade, não é? A autoridade vem de autor, é o autor de alguma maneira desta decisão. E há um discurso muitas vezes que se coloca quase a dizer isso é um elitismo, ou seja, essa ideia de que a tagarelice é democrática. E eu acho que, evidentemente, a tagarelice é um perigo, não é? Mas como é que o António vê esta questão entre muitas vezes a acusação do elitismo, quando o que vocês querem voltar é à autoridade ou ao autor que de repente tem um palco e se diz ele tem mais competências para falar do que os outros, e de alguma maneira isso é antidemocrático. Como é que reage em relação a este possível argumento? Essa pergunta é muito interessante porque levanta algumas questões muito, muito interessantes. Por exemplo, a palavra autor, realmente o étimo a palavra está ligada à palavra autoridade, o autor é aquele que goza de autoridade. Mas a palavra autor realmente quer dizer aumentador, é aquele que aumenta. Portanto, quando nós entramos numa livraria hoje, vemos imensos livros, a maior parte deles são apenas o papel em que estão impressos, 98% é o papel em que está impresso. Mas o autor é aquele que aumenta. O que é que quer dizer aquele que aumenta? O autor surge numa secção do tempo e tem atrás a história e uma tradição naquele campo, na literatura, no romance. E está aqui nesta secção terminal que é o presente, é hoje, é esta hora. O autor é aquele que está aqui e que vai aumentar a série, que vai permitir que a série aumente. A maior parte dos autores existentes hoje não fazem a série aumentar, replicam a série anterior, são replicações do anterior. Portanto, aqui desse ponto de vista, a arte é antidemocrática na sua produção, porque só poucas pessoas é que produzem. Mas a democracia, ao contrário do que possa parecer, isto é uma teoria minha, não apenas minha, muito do que está a acontecer deve-se a uma expansão do sufrágio, uma expansão da democracia. Ou seja, a democracia acolhe agora grandes segmentos da população que não tinham acesso à palavra. E há forças políticas, nós podemos deplorá-las, mas há forças políticas que estão em expressão a segmentos de palavra que não tinham acesso público. Portanto, isto é uma extensão do sufrágio. Isto é um aumento da inclusão democrática. Isto em si... Alguma linguagem, precisamente, por exemplo, é curioso isso, uma linguagem que se chamaria de café, para ser mais simpático, não é? De repente entra nos sítios mais sagrados e claro, isso choca. Mas esse aumento do sufrágio faz-se de muitos modos, porque, por exemplo, até há pouco tempo, até uma conjuntura política mais recente, a inclusão, o sufrágio, o aumento do sufrágio era incluir o quê? E em que é que consistiu no último meio século, em que é que consistiu? Nos direitos civis, ou seja, as pessoas de cor são... Eu vou tomar os Estados Unidos como um exemplo. As pessoas de cor são incluídas no concerto, no concerto das pessoas. Depois temos o movimento feminista. As mulheres têm acesso a uma série de
uso da palavra de bens, de disposições legais, etc. Isso aumenta também o sufrágio. Depois temos minorias sexuais, gay and lesbian, para usar o termo que em português se usa. Isso também aumenta o sufrágio. Isto é os direitos dos animais, é uma extensão do sufrágio. E agora encontramos também uma série de momentos regressivos que são uma ressaca contra este aumento do sufrágio. E querem repor ou querem retrair esta extensão. Mas precisamente isso é curioso. Até que ponto qual seria o seu ponto de vista, até que ponto essa tagarelice, por exemplo, o Walter Benjamin falava muito disso, não é? A tagarelice não é, digamos, uma espécie de preâmbulo ou prefácio possível, terrível, de alguém que vem finalmente pôr em ordem qualquer coisa, não é? Sim. Se essa tagarelice não implementa uma desordem que politicamente exige uma ordem que muitas vezes é uma ordem de que nos vamos arrepender mais tarde, não é? O problema com estas junções é que elas são todas reversíveis. Ou seja, a tagarelice é uma coisa muito interessante. Nós estamos aqui a tagarelar. A tagarelice é que nós estamos a falar com amigos, falamos com a família, as conversas são incessantes. Aliás, a espécie vive do calor da conversa, da tagarelice. Esse calor. E qual seria a grande. Mas agora, uma coisa é isso. Uma coisa é o confinamento disso ao privado. Tagarelice é uma espécie de fogueira, não é? Sim, assim, uma coisa claro, entre famílias. Mas repare, isso, por exemplo, as pessoas estão ao telefone. Aliás, nós falámos do ChatGPT. O ChatGPT, como é que aquilo funciona? O ChatGPT dentro tem uma série de corpos, não é? Por exemplo, tem toda a imprensa publicada portuguesa, para falarmos do português. Toda a literatura conhecida e toda a que existe, está tudo lá dentro. Portanto, jornais, etc. Tudo aquilo que aquela máquina... Ilegalmente, tem acesso, sem pagar direitos, ilegalmente. Tudo está lá. E agora o ChatGPT começa a criar um enunciado, não é? E põe uma palavra, depois põe outra palavra. E a certa altura, quando temos 3 palavras, as 3 palavras são bom dia, como, e agora ele está à procura desta 4ª palavra. A 4ª palavra passa por uma coisa vertiginosamente rápida, pelos corpora todos, por estes corpos todos, a encontrar a palavra que estatisticamente é mais frequente naquela posição. Portanto, como está? Está bom, aparece bom porque é a palavra estatisticamente mais frequente. Não é? É isto que acontece. Em certo sentido, isto está a reproduzir uma espécie de grau zero da conversa. Lugar comum. Mas a conversa, por exemplo, há coisas muito mais interessantes. A conversa das pessoas é uma coisa riquíssima, muito interessante. Pode ser. Há muita da conversa que é apenas fazer contacto. As pessoas criam calor. Claro, é uma conversa afetiva, que de alguma maneira é fogueira, nesse sentido faz calor, não é? Mas é contacto. Mas como é que... Mas há coisas... um exemplo que eu dava aos meus alunos era um exemplo que se passou comigo e com um amigo meu em Coimbra, quando eu era mais novo. Eu estava a conversar com um amigo meu e veio uma terceira pessoa, aproximou-se. E esse amigo meu, que era muito inventivo, virou-se para essa terceira pessoa e disse assim: bolora aí um bocadinho como o Roquefort que eu estou a falar com este gajo. Esta coisa é o tipo de enunciado que o ChatGPT nunca produzirá. Claro. Este enunciado é um enunciado literário. Nunca produzirá. Porque isto tem uma peculiaridade, tem um inesperado, tem uma imprevisibilidade na sequência das várias palavras que o ChatGPT não encontra, porque estatisticamente nenhuma delas se segue habitualmente. Mas, portanto, a tagarelice é uma coisa, a conversa é uma coisa fundamental. Mas, ao mesmo tempo, o problema aqui é que há uma tecnologia que amplifica e então estamos a ouvir todo o tipo E deixamos de ouvir o discurso mais sensato. Sim, o discurso sensato também se perde lá no meio, não é? Também lá está. Mas, por exemplo, como é que os existencialistas definem a coisa do importante, não é? Qual é a diferença entre tagarelice, por exemplo, aquela conversa que de alguma maneira não está a falar do essencial e a conversa que está a falar do essencial, ou não há? Claro, mas, por exemplo, há um exemplo interessante disso. Há um filósofo francês que deixou uma série de gravações assim em vídeo para serem reveladas depois de morto, e numa delas ele tem uma coisa muito interessante. Ele está a falar sobre a amizade. E a entrevistadora diz: foste amigo deste filósofo, deste outro filósofo, etc., deste escritor, mas o teu grande amigo não era uma pessoa que não tinha nada de conhecido. E vocês falavam-se todos os dias. De que é que vocês falavam? A entrevistadora, aliás, é professora também de filosofia, está muito interessada. Ele diz:
Ele era realmente o meu melhor amigo. Ele queixava-se, era hipocondríaco. Portanto, eu telefonava e ele dizia: o fígado está mesmo... E isto era a amizade. A amizade era poderem queixar-se um ao outro. Mas isto é o que faz o humano. O humano consiste nisto. Portanto, o que isso acontece... é uma parte do essencial, de dizer o que é que comeste hoje, não é? Claro, é as pessoas encontrarem uma comunidade numa coisa que é trivial, em que muitos grandes amigos não têm grandes... Ninguém encontra o seu melhor amigo e diz: pá, achas que a existência precede a essência? Ou... Isto é absurdo. Deixava de ser de alguma maneira. Falou aí da inteligência artificial, que é o grande tema. Eu não sei nada de inteligência artificial. Mas é que a mais recente, de alguma maneira, o passo que é dado quase como um passo semelhante ao do Sol e do macaco, de Darwin, que é o passo realmente da criação e imaginação não serem exclusivas humanas, não é? Sim. Porque essa parte que falou e bem, realmente há uma parte, por exemplo, se nós estivermos com o nosso telemóvel, ele vai pôr uma espécie de palavra média, e aí é o lugar comum que aparece, não é? Mas o ChatGPT já está no processo de criação. O que é que ainda nos vai... O que é que vai sobrar para o humano? Ou seja, há alguma coisa aqui que assusta, porque tem a ver com a criatividade. Quando se falou no xadrez, quando pela primeira vez perdemos no xadrez, era ali uma questão, depois foi a matemática, e de repente havia ali... Mas, por exemplo, no caso do xadrez, é muito interessante. Quando o Kasparov perde com o Deep Blue, o Kasparov está a jogar contra quem? O Kasparov está a jogar não há quem. Não, mas em certo sentido podemos descrever, isto é, podemos dizer assim: o Kasparov está a jogar contra uma biblioteca de todos os jogos de xadrez, com uma rapidez de percorrer todos esses jogos que é impensável para um humano. Portanto, o Kasparov está a jogar contra essa biblioteca e contra si próprio, porque dentro do Deep Blue estão todos os jogos do Kasparov. Não é? Uhum. Isto cria uma situação muito curiosa. Em certo sentido, ele está a lutar contra um algoritmo, não é? É um humano a lutar contra um algoritmo. Mas, normalmente, quando se fala disto, há uma espécie de romance da tecnologia. O romance da tecnologia ou exulta com a tecnologia, dizem: já viste o último iPhone? Ou então é um romance que a tecnologia é catastrófica. E a reversibilidade disto é a reversibilidade de muitas coisas. Isto ocorre em muitas coisas, tal como cada palavra. As palavras também são reversíveis, podem ser usadas num contexto em que o seu sentido é majorado ou o seu sentido é pejorado. Isto depende dos usos, não é? Mas portanto... O que é característico do humano parece que continua, não é? Ou seja, que a máquina nunca poderá... a ironia, o sarcasmo, por exemplo, o imprevisto da valorização. A ironia, por exemplo, é muito interessante. O humor é muito... Mas a ironia é muito difícil a uma máquina. Tem a ver com a dificuldade também da tradução. É curioso, também se quiser falar disso, que... Sim. Porque é talvez o mais difícil também de traduzir, que é o humor e a ironia, não é? E a máquina também... mas a ironia é uma coisa muito interessante, porque uma ironia, as pessoas estão sempre a usar a palavra, mas uma ironia consiste em dizer o quê? Consiste em exprimir o contrário do que quer dizer-se. Portanto, eu gosto muito de ti, digo eu a uma pessoa que odeio. Eu gosto muito de ti, estou a dizer a uma pessoa que odeio. Uma ironia é dificilmente acessível a uma máquina, porque a máquina está a dizer uma coisa que quer dizer exatamente o oposto do que ostensivamente quer dizer. E eu não sei até que ponto é que a máquina tem esse double take, esse recuo em relação... É possível, não sei. Mas estas coisas, os medos em relação à tecnologia, eu não sei, é que se calhar agora atingimos mesmo um ponto em que a tecnologia de que estamos a falar pode induzir uma mudança nas condições de existência da espécie, e claramente parece ser esse o caso. Mas já houve tempos em que o aparecimento da máquina de escrever causou um grande traumatismo social, o que é que isso vai fazer, etc. Cada descoberta, de alguma maneira, parece sempre ser o fim do mundo, não é? E quando alguém começa a perceber que o ritmo destas catástrofes anunciadas acaba depois por redundar em pseudocatástrofes, ou assim,
Isto é, eu não estou, atenção, não sou nem otimista nem pessimista, não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer. O humano é muito resistente, não é? Sim, de alguma maneira. mas também está a jogar a sua existência a todo momento. Sim. Falou há pouco do ensinar, não é? Qual é o seu prazer de ensinar, não é? O Deleuze tem uma coisa muito bonita, a certa altura ele diz que quando estava, um bocado esta ideia, quando estava a dar aulas era como se estivesse tudo escuro e de vez em quando havia uma luzinha a acender, que era um aluno que... Sim. E depois havia outra luzinha. Ele diz que esses pirilampos que bastavam. O que é que para si é ensinar, ou qual é... A coisa que para mim é mais interessante, que era mais interessante em ensinar, era pegar por exemplo, numa noção complexa e tentar explicá-la a partir do resto do chão. Ou seja, por exemplo, eu fui uma aula na matemática, mas eu acho, se posso dizê-lo a meu favor, eu acho que isso não tinha a ver com a minha aptidão para matemática. Aliás, eu tenho um amigo que é doutorado em matemática e costumava dizer, tu devias ter doutorado em matemática. Portanto, não era uma questão de aptidão ou inaptidão. Eu tive um professor que se pensava um gênio local de província, e que chegava ao quadro e, para explicar o que era uma equação, começava a escrever, ia por ali abaixo, apagava, perceberam? Não é? E isto comigo não dá. Para alguém, eu gosto das coisas em que x igual a 2. Sabem o que é que isto quer dizer? Isto é, a pessoa tem de começar no resto do chão. Depois vai construindo. Esse para mim é o modo de ensinar. A coisa que eu gostava de fazer quando dava aulas, e ainda dou às vezes, que era pegar numa noção complexa e tentar dissolvê-la nos seus constituintes e expô-la, explicá-la. Uma coisa que eu adorava fazer, aliás, os alunos não sabiam isso. Os alunos que eu mais gostava era o aluno que levantava a mão e disse, não percebi. Eu gostava imenso desses alunos, porque então esse aluno forçava-me a repetir a explicação de outra maneira. E isso é que é interessante, porque no fundo o que nós estamos a fazer aí, estamos a fazer uma espécie de exercícios conceituais, são exercícios racionais. E, ao mesmo tempo, tem uma margem de persuasão. É um exercício racional, eu procuro persuadir alguém da validade deste exercício racional. E isto é interessante. É, de alguma maneira, dissolver a pergunta, não é? Como claro. Cansado de falar. Não é, nosso objetivo não é responder, é dissolver a pergunta nas suas partes constituintes. E ainda tem esse... Tem esse prazer ainda. O que é que sentiu nos últimos anos, por exemplo, a diferença dos alunos? O que é que sente em relação a isso? Por exemplo, a tecnologia interferiu nessa... Isso é uma pergunta muito interessante, porque no início de cada ano letivo, eu, na Faculdade de Letras, quando eu dava aula, chegava lá, e havia colegas meus que diziam assim, como é que são os teus alunos? Alguns dos meus colegas diziam, os meus são um desastre completo, muito piores do que o ano passado. Sempre a piorar. Mas isso, eu ouvi isto durante mais de 30 anos. E eu dizia assim, a espécie deve estar no Neandertal, porque a regressão é tal, a curva de regressão é tal, que deve estar no Neandertal. Eu não acredito nada disso. A inteligência hoje é igual à inteligência de há 5 anos, de há 50 anos, de há 500 anos. Nascemos sempre com a mesma aptidão, não é? Com a mesma potência. A inteligência da espécie é a mesma. Mas a tese é que a potência genética é a mesma, mas de alguma maneira a tecnologia dá uma espécie de preguiça mental, não é? Sim. Uma preguiça que começou primeiro corporal, não é? Há um célebre ensaio do Virilio a dizer que nós com a tecnologia, quando abrimos a televisão, etc., estamos a ser uma espécie de... Ele diz mesmo paralíticos apetrechados. Sim. Mas aí físicos. E hoje o que se diz é que, de alguma maneira, continuamos com o mesmo potencial genético. Claro, as crianças nascem com o mesmo potencial, mas que, de alguma maneira, a tecnologia agora está a tornar-nos potencialmente mais preguiçosos mentalmente, não apenas fisicamente. Mas eu acho que a tecnologia tem muito a seu favor. Porque, por exemplo, se eu tenho uma torradeira, eu estou em muito melhores circunstâncias do que a pessoa que não tinha torradeira e tinha de torrar o pão. Portanto, a torradeira a mim abrevia-me o tempo de existência. Eu não tenho que perder tempo a torrar o pão. Claro, mas é uma atividade que, em princípio, o Homo sapiens, em princípio, não nasceu para estar aqui a fazer torradas de 30 anos. Nasceu para outra coisa. É por isso que a tecnologia é muito boa. Não, mas quando a tecnologia começa a ocupar... Eu estou a fazer o lugar do diabo, porque não sou nada catastrofista. Mas quando a tecnologia deixa de nos tirar o tempo que nós perdíamos a torrar um pão, para tirar o tempo que nós perdíamos a pensar sobre um texto, por exemplo, não é?
aí eventualmente já está a tocar em qualquer coisa que é eventualmente perigoso, não é? Ou seja, já não... Embora a noção de como é que a tecnologia me tira tempo de pensar depende exatamente do que é que estamos a descrever. Isto é, a tecnologia pode tirar-me tempo de pensar porque eu decidi ver uma série da Netflix. Não, eu digo mais, por exemplo, o que o ChatGPT faz hoje, por exemplo, um livro depois vamos falar do Pessoa, mas um livro de um filósofo, de repente Walter Benjamin, e ele faz uma síntese de 400 páginas rapidamente, tal. Isso é interessante. Ou seja, está-nos a tirar tempo para lermos as 400 páginas que duravam 40 horas, está-nos a tirar 40 horas, mas acho que não são 40 horas da torradeira, são 40 horas da nossa inteligência, do nosso esforço, acho que aí... Pode ser perigoso, assim, não é? Mas aí há uma coisa muito interessante que eu também costumava brincar com isso, que é assim. Uma pessoa diz assim, há pessoas que dizem assim, o que é que os maias quer dizer? Esta expressão é muito interessante. O que é que os maias quer dizer? Qual é a mensagem dos maias? Exato. E alguém diz assim, os maias são um inquérito sobre a sociedade portuguesa da segunda metade do século XIX. E uma pessoa diz, que interessante, mas porquê é que ele demorou 600 páginas para dizer isso? Porque o ponto dos maias não é dizer nada. O ponto dos maias é fazer 600 páginas em que a pessoa vai progredindo naquela experiência. A experiência de leitura, depois a pessoa pode dizer que isto é sobre, mas quando a pessoa diz é sobre, uma pessoa diz, mas porquê é que ele demorou tanto tempo? Claro. O grande mistério daquilo é porque é que ele demora tanto tempo. E se calhar o ponto daquilo é demorar tanto tempo. Claro. Mas de alguma maneira o que eu julgo que o grande perigo que alguns intelectuais hoje chamam a atenção é precisamente isso, o tempo que se está a retirar ao humano já não é um tempo material, físico, já não é um tempo que metia em perigo a nossa própria vida, etc. São coisas que têm a ver com criação, com intelecto, com pensamento, com esforço. Mas eu acho que aí tem razão, porque eu acho que há certos textos que foram escritos que se tornam progressivamente cada vez mais, ou cada vez menos inteligíveis. Ou seja, há um certo tipo de prosa que há algumas décadas as pessoas liam e que hoje já é um pouco... Uma página de Proust, por exemplo. Porque como ele tem um período sintático do Proust pode começar aqui no início da página e acabar na página seguinte. A pessoa perde-se. O leitor hoje não consegue. O leitor médio hoje não consegue. Não sei se o leitor médio há 50 anos conseguia, isso é outra noção. Mas eram muito menos leitores, se calhar não eram... Mas eu também não sei até que ponto é que havia mais leitores há 50 anos, eu acho que não. Mas é engraçado. O Steiner fala precisamente que as notas de rodapé, ele dá um exemplo do Homero, como as traduções consecutivas, as notas de rodapé foram aumentando. A certa altura, Afrodite, deusa do humor, que para ele era uma prova de como, de alguma maneira, o conhecimento, pelo menos clássico, estava a desaparecer, não é? O António... Bem, interessa-se Shakespeare, acho que devíamos falar sobre ele, mas antes, talvez, sobre o Pessoa. Eu trouxe aqui algumas... Por exemplo, ele tem coisas muito provocatórias. Abrindo aqui a obra completa do Queiro, por exemplo, todas as teorias, todos os poemas duram mais que esta flor. Todas as teorias duram mais que esta flor. Por exemplo, isto é muito provocatório para os românticos, não é? Das flores. O que é que lhe interessa? O Pessoa é um caso extraordinário porque é resistente. É claramente bom, mesmo bom, não é? O que é que lhe atrai no Pessoa, nos heterónimos? Fez muita coisa à volta do Pessoa, conhece o Pessoa como muito... Nós estávamos a falar há pouco de uma sociedade democrática e que é uma sociedade democrática. Nas sociedades democráticas, por exemplo, uma figura como o Picasso. Hoje, a maior parte das coisas que se escrevem sobre Picasso é sobre a forma como ele tratava mal as mulheres. Isto é interessante em si mesmo, ou seja, uma pessoa deve analisar o porquê disto. Então nós começámos a perceber, eu não vou falar do tratamento das mulheres, nada disso, mas o que nós começámos a perceber aqui é que figuras singulares, absolutamente singulares. O Picasso é um prodígio, quer dizer, na lotaria genética, criaturas daquelas... Ele pintava em minutos, pintava uma coisa... É um prodígio expressivo, não é? Aquilo surge de 3 em 3 séculos, ou de 2 em 2 séculos.
Numa sociedade democrática, uma singularidade que se destaque tanto é um alvo a bater. E, portanto, as pessoas não podem aceitar singularidades tão destacadas. O Pessoa é um caso disso. Por exemplo, em Pessoa, o Pessoa em Portugal teve sempre uma recepção muito turbulenta. O Pessoa em Portugal só é relativamente pacífico não há muito tempo. Havia tanto Pessoa já enjoa, etc. Mas, por exemplo, uma frase deste tipo é muito curiosa, porque nós dizemos assim, eu outro dia estava a falar sobre isto e nós dizemos assim, nós acabámos de ter um jantar com um Barca Velha que estava magnífico. Eu não conheço ninguém que diga, depois de beber isto, tanto Barca Velha já enjoa. Quer dizer, ninguém diz em relação a uma coisa boa porque é que não acaba. E então nós dizemos assim, porquê é que você quer que acabe? Será que é ressentimento da sua ignorância do Pessoa? Ou de alguma incapacidade sua, de talento? Há algum investimento aqui peculiar que o leva a mostrar tanta repugnância ou tanta saciedade? E nós dizemos, isto é um bocado bizarro. Bom, mas isto é sociologia barata. Mas em relação a ele, em relação à Pessoa, o Pessoa tem isto é, há coisas no Pessoa que são completamente surpreendentes, porque o Pessoa toca em tudo aquilo que no seu tempo e nos 2 séculos anteriores foi mais vivo e vital na poesia, na literatura e na filosofia. É extraordinário como é que alguém em Lisboa, que viveu entre 1888 e 1935 e viveu 47 anos só, conseguiu tocar em tantas coisas. E às vezes há coincidências que ele próprio não conhece. Eu vou dar um exemplo. E praticamente sem sair ali de uma zona. Nunca, sem sair dali. Aliás, acho que foi uma vez ao Algarve, uma vez a Évora, ou coisa assim. E uma vez aos Açores, mais novo. Pronto. Mas então, no caso do Pessoa, uma coincidência extraordinária. Quando se fala dos grandes poetas do século XX, em qualquer língua, um dos poetas de que se fala também é o Cavafis, como fizemos, aquele que escrevia em grego e que vivia em Alexandria e era contemporâneo de Pessoa. Nem o Pessoa leu Cavafis, nem Cavafis leu Pessoa. Aliás, não sabiam da existência um do outro. Sim, há poemas realmente próximos. Mas os dois escreveram, por exemplo, uma série de poemas sobre o imperador Juliano, ou Julião o Apóstata. Era um imperador romano que tentou reverter o catolicismo e reimpor o paganismo como religião de Estado. E os dois estavam muito interessados nisso. Mas um em Alexandria, outro em Lisboa, sem saber nada um do outro. Ou seja, a intuição de Pessoa toca em tudo. Eu podia agora... O Pessoa é interessante. Já que falou de Picasso, é curioso, há pouco tempo foi perdido, para percebermos a noção do Picasso, não é? Do valor do Picasso, foi perdida uma pequena peça que foi reencontrada depois, que era 10 centímetros por tal. Eu fiz as contas, aquilo era cerca de 30 mil euros, eu fiz as contas do metro quadrado. O metro quadrado de Picasso é 600 mil euros. Eu acho barato. Pois, é engraçado. Ou seja, pensando nas casas, o metro quadrado, 10 metros quadrados são 6 milhões de euros. Mas sabe porque é que eu digo acho barato? Porque há aqui um modo engraçado que é assim. Por exemplo, em Portugal há uma certa dificuldade em dizer como é que se pode apreciar a qualidade, o qualitativo. Porque a quantidade é mais fácil, é numérica, não é? Pois, claro. E há outro dia, eu, por outras razões, estive envolvido numa conferência sobre Rubenat, sobre o autor, e o Rubenat, num dos seus livros, num dos seus diários, está a falar em Londres, que foi ao teatro e viu pela primeira vez uma peça, já não sei de quem, do Eliot, não sei quem, e ficou tão entusiasmado, diz, saí de lá a perceber que aquilo tinha valido 3 mil contos. Ele quer dar um preço, 3 mil contos, na altura muito dinheiro, à experiência daquela hora e meia de ver a peça. Isto tem graça, porque ele está a tentar quantificar o qualitativo. Sim. A apreciação qualitativa para ele vale tanto. Mas isso é um modo dele dizer que há coisas que não são fáceis. Mas é curioso, enquanto na arte realmente um Picasso vale um bocadinho, vale 300 mil e outro autor vale 5 mil euros, na literatura realmente o Dostoiévski ou a Pessoa são 15 euros e um livro menos bom, digamos, para ser simpático, vale o mesmo, seja, pode ser mais caro. Isso é estranho, é curioso. Era interessante haver também uma cotação a esse nível, não é? Mas diga, o Pessoa... Os heterónimos, enfim, as pessoas, há um fascínio, no meu entender, excessivo em relação aos heterónimos, no sentido em que eu acho que a qualidade de Pessoa vem da sua qualidade de escrita, não é? Mas há um fascínio pelos heterónimos. E é curioso situar
eu sei que o António se interessa muito por essa parte, situar um pouco, porque há o Pirandello, por exemplo, que tem um livro, Luigi Pirandello foi Prémio Nobel, tem um livro Um Ninguém Sem Mil, que é um livro também muito interessante sobre a fragmentação da identidade, não é? Ou seja, nós somos, em italiano é muito bonito, uno nessuno e cento mille. Somos somos nenhum ou 100 mil. De alguma maneira, o Pessoa há 50 ou 60, quantos somos. Mas há um ar do tempo também nos heterónimos, não é? Não é uma coisa... Sim, é verdade. Mas há uma coisa interessante que é assim. Por exemplo, o grande poeta espanhol António Machado tinha um outro nome de poeta, Juan Mairena, sobre que escrevia. Há vários. Mas o Pessoa também faz isso. E nós dizemos assim, então isto se calhar é a mesma coisa. Mas há uma diferença. O Pessoa é realmente um caso diferente. Eu vou dar um ou dois exemplos. Que é assim, o Pessoa teve uma relação amorosa em vida. Em 1920, com Ofélia Queiroz, que demorou mais ou menos 9 meses, ou um ano. E depois, em 1929, um segundo surto com a Ofélia Queiroz. E correspondia-se com a Ofélia Queiroz. E nós temos as cartas. Umas cartas muito delirantes. Sim, as cartas muito... Bom, e há cartas para a Ofélia Queiroz que não são de Pessoa, são de Álvaro de Campos. Mandam cumprimentos. Mas às vezes é o próprio Álvaro de Campos que escreve. E a Ofélia responde ao Pessoa e ao Álvaro de Campos. Mas quando responde ao Álvaro de Campos diz: caro Sr. Engenheiro Álvaro de Campos. A Ofélia Queiroz abomina, detesta o Álvaro de Campos. E diz-lhe, e depois escreve ao Pessoa a dizer: nunca mais, eu não quero nunca mais falar com Álvaro. É um mal educado. Não, mas porque o Campos tem um lado misógino, homossexual, misógino, violento, e ela sabe que aquilo é o lado punitivo do Pessoa. É o lado punitivo. É uma espécie de agência punitiva no Pessoa. Portanto, os heterónimos aqui interferem na vida real do autor. Mas nenhum outro interfere na vida real do autor. Nós não vamos dizer que, sei lá, Ou seja, não vê só uma parte teatral, digamos, fingida. Não, porque, por exemplo, eu dou-lhe outro exemplo, que é um exemplo que eu acho muito interessante. Como se fosse uma coisa quase psicanalítica. Porque a questão, por exemplo, do Freud é interessante também, na mesma altura, esta questão do inconsciente. Ou seja, a questão do duplo, há muito tempo está clara na literatura, não é? Sim. Nós não somos um, somos dois. Sim. O Pessoa diz: não somos dois, somos não sei quantos. Sim. Não é? Mas, por exemplo, mas no caso do Pessoa, eu gosto de ver é o modo peculiar ou característico como aquilo se faz. Ou seja, em vez de me refugiar numa descrição genérica, eu gosto de ver... Por exemplo, há uma coisa extraordinária nos heterónimos, que é assim. O primeiro heterónimo que surgiu é, segundo Pessoa, Alberto Caeiro, em 8 de março de 1914. Nós sabemos hoje que isto é falso. Ou seja, ele diz que em 8 de março de 1914, Pessoa diz, na célebre carta ao Adolfo Casais Monteiro sobre a gênese dos heterónimos, Pessoa diz: num dia, 8 de março de 1914, aproximei-me de uma cômoda e escrevi em pé, como sempre escrevo, 30 e tal poemas a fio, e no fim, o dia triunfal da minha vida. E no fim, assinei Alberto Caeiro. Nós sabemos que isto é falso. Há um investigador e professor, o Ivo de Castro, que demonstrou que isto é falso. Isto não aconteceu em 8 de março. Isto aconteceu entre 3 de março e 10 de maio. Está a ver? Pronto. Mas então, o Alberto Caeiro foi o primeiro. Mas depois o Pessoa, ao Adolfo Casais Monteiro, a contar a história dos seus heterónimos, diz: o Alberto Caeiro foi o primeiro, e depois de o criar, logo me surgiu o Álvaro de Campos, e eu próprio escrevi uma série de poemas que foi regressar a mim próprio. É como se tivesse sido raptado e voltei a mim próprio. E depois ele acrescenta uma coisa, e aqui é que começa também a ser interessante. Em 1912, portanto 2 anos antes, tinha-me surgido uma figura, mas era uma figura que não era muito clara, cujo perfil era indistinto. Mas foi só um vislumbre e desapareceu. E agora fui repescá-lo e criei-o, era o Ricardo Reis. Mas reparem, então, o Ricardo Reis é o primeiro, só que apareceu de modo informe em 1912 e foi repescado em 1914 e depois... Quando Pessoa, em 1935, morreu, teve uma crise em casa e foi levado para o Hospital São Luís dos Franceses, em Lisboa. E tinha uma mala preta, a mala preta com que sempre andava, tirou uma folha de papel da mala preta e escreveu uma frase em inglês que muita gente cita,
porque toda a gente tem grande interesse e curiosidade pelos últimos pronunciamentos de criaturas de género. Então ele escreveu: I know not what tomorrow may bring. I know not what tomorrow may bring. Bom, e as pessoas dizem o que é que ele... Bom, a frase, eu não sei o que é que amanhã trará, e percebe-se que alguém num momento de crise e não sabe exatamente qual é o desfecho da crise, possa escrever isto. É uma dúvida sobre o desfecho. Mas realmente isto é a tradução inglesa de um verso de Horácio. E agora nós pensamos assim: quem é o autor de Pessoa que escrevia odes horacianas? É o Ricardo Reis. Então, o Ricardo Reis é o primeiro a aparecer e é o que está com ele na morte, em 35. E nós depois percebemos porque é que o Ricardo Reis tem esta longevidade que os outros não têm. E porque é que o Ricardo Reis o acompanha na morte? Porque o Ricardo Reis era um estoico. E naquele momento de crise... é uma figura estoica que é necessária para estar à altura da situação. Claro. Agora, o José Saramago, que não sabia nada disto que eu estou a contar, aliás, isto é uma teoria minha, mas não sabia nada disto. A teoria de que o heterónimo mais próximo da personalidade do próprio pessoa seria o Ricardo Reis, é isso? E que a autoria daquela frase é Ricardo Reis. O Saramago, não sabendo disto, escreveu aquele livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. E o que é que ele faz? O livro passa-se em 1936, um ano depois da morte de 1935 de Pessoa, e é o retorno de Ricardo Reis do Brasil, portanto, ele vive para além de Pessoa, e agora tem encontros com Pessoa morto no Cemitério dos Prazeres. Ele percebeu que o Ricardo Reis tinha uma longevidade porque... Sim, é engraçada essa intuição. E porque é que o Pessoa, na altura da sua morte, recorre a um verso, que é um verso que podia ser de Ricardo Reis? É um verso horaciano de Ricardo Reis. Isto quer dizer que os heterónimos não são um mero pseudónimo. Não é uma ficção, não é? Não, é mais do que isso. É curioso, há pouco falou, por exemplo, do seu instinto ou não instinto da matemática, não é? E é engraçado, por exemplo, alguns versos do Pessoa, ou do Queiro, por exemplo, o Tejo é mais belo que o rio corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Isto é absolutamente extraordinário em termos de lógica. Sim. Porque ele diz, em termos de frase em termos de matemática o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. E a segunda frase é o oposto, mas o Tejo não é mais belo que o rio. Ou seja, ele diz uma frase e diz logo o oposto. E depois diz uma frase, a terceira frase... Sim. Não acrescenta nada, o que é extraordinário, e esclarece. Claro. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Isto é absolutamente extraordinário em termos de poupança de vocabulário, e é matemática, e isto é genial. E a pessoa tem muitas coisas destas, não é? Mas o Queiro... A pessoa Queiro, claro, o Alberto Queiro, desse ponto de vista, é muito interessante, e isso prende-se também com alguns dos heterónimos, porque a origem do Alberto Queiro é uma origem polémica, ou seja, o Alberto Queiro foi construído contra qualquer coisa. E contra que é que o Alberto Queiro é construído? Há um poema o Guardador de Rebanhos, de Alberto Queiro, são 49 poemas. E há um, que acho que é o 28. Que acho que é o que encanta mais os jovens, o Alberto Queiro. Sim, e o encantador. Mas nesse poema 28... o Queiro diz: os filósofos são criaturas doentes e os poetas são criaturas doentes, porque os filósofos dizem que as árvores choram, ou que e o Queiro diz: as árvores não choram porque as árvores são árvores, e as árvores, se chorassem, eram gente, mas não choram. O que ele está a dizer é uma trivialidade, qualquer pessoa sabe isto. Mas como ele diz isto enfaticamente, ele está sempre a dizer que se as flores sentissem, não eram flores. Se as flores sentissem, não eram flores, etc. Porque os poetas dizem que as flores sentem, ou as flores choram. E ele diz: isto é absurdo, isto é uma forma de demência. E se os rios tivessem êxtase ao luar, os rios seriam homens doentes. Depois há aqui uma espécie de humor também. Claro. Mas este poema, que é central no Queiro, este poema é um poema contra Teixeira de Pascoais e contra os poetas românticos, porque os poetas românticos é que contaminavam o que viam com os seus sentimentos. Portanto, por exemplo, uma seara ondulava ao vento triste, dizia um poeta. E o Queiro diz: isto é absurdo, a seara não pode ser triste, só uma pessoa é triste. E, portanto, o que o Queiro está sempre a dizer é uma coisa muito lacónica: uma pedra é uma pedra. Sim, sim. Porque, por exemplo, para Pascoais, o Pascoais diz: uma pedra é uma nuvem condensada.
E o Queiro diz, isto é absurdo, não é? Não, é uma pedra, é uma pedra. É por isso que o Queiro é lacónico. O Queiro é lacónico, não tem muitos poemas, porque está sempre a dizer o mesmo, uma pedra é uma pedra. Mas, no caso do Queiro, uma pedra é uma pedra, não quer só dizer uma pedra é uma pedra. Quer dizer, uma pedra não é isto, que é o que todos os literatos e os poetas andam a dizer há séculos. Portanto, ele quer rasurar a literatura anterior, completamente, reduzindo a uma coisa que é uma tautologia. A é A. Eu, aliás, quando uma vez estava a escrever sobre isto, e depois pus A é A, ou A igual a A, esta equação assim, depois escrevi A igual a A, ponto de admiração. Porquê? Porque realmente uma pedra é uma pedra, e isto é uma admiração, isto é objeto de admiração para o Queiro, porque finalmente ele curou-se daquela doença romântica de ver em qualquer coisa outra coisa e passou a ver em qualquer coisa aquela coisa. Aquela coisa. Não é? Uma Pronto, espécie de clareza. Portanto, é sempre uma espécie de juízo de identidade. Uma pedra é uma pedra. E ele diz, se vocês souberem isto, não precisam saber mais nada. Sim. Tudo o que é necessário saber. Porque isto é recusar as abstrações, é recusar as abstrações que depois... As metáforas romantizadas. É, claro. Mas é curioso como no país do Pessoa ainda se continua... O Pessoa, a sua poesia é muito... Ou seja, eu acho que há muito pensamento, não é? Como é que se continua... Os jovens continuam a associar a poesia a algo que é individual, sobre os seus sentimentos. É muito estranho, porque na terra do Pessoa, é muito estranho, que o Pessoa destruiu isso completamente, não é? Embora a Pessoa, quer dizer, sei lá, o Pessoa, no fim da vida, há um inédito do Pessoa, que é um poema que tem um título francês, Un soir à Lima, que é uma canção que ele ouvia a mãe tocar ao piano em África. E é uma coisa altamente comovente. E nós, ao ler aquilo... Isso é uma raridade no Pessoa, então. Mas nós depois percebemos que a maior parte dos textos dele são altamente comoventes. Só que aquilo é muito guardado, é muito... Ele não se deixa... Ele está sempre resguardado, nunca deixa. Mas há uma comoção que atravessa aquilo tudo. De alguma maneira, sim. É curioso que há algumas... Eu tenho-me recordado muito... Eu julgo que é o Tetive, agora não me... É o Quaresma. É o Quaresma, não é? Há heterónimos menos conhecidos. Um é o Detetive Quaresma. Ele, a certa altura, diz: contra argumentos não há factos. E eu, por acaso, estava a vir para cá e a pensar na nossa conversa, estava a falar como isso hoje é tão atual. Sim. Ou seja, é verdade. Hoje é questão disso. Claro. Contra argumentos não há factos. Os factos não interessam agora, interessam os argumentos. Isso é muito impressionante. Como realmente os grandes escritores, como Kafka, Pessoa, etc., parece que estão a escrever por um tempo ainda que vai continuar, não é? Pois, mas isso, por acaso, há bocado falou dos jovens em relação à literatura. Esta coisa da literatura é uma coisa também muito interessante desse ponto de vista, porque normalmente quando se falava de faculdades de letras, as faculdades de letras tratavam de literatura, e a literatura era uma coisa, durante anos em Portugal, tinha um público de alunos, era feminino. Ou seja, é uma espécie de jogos florais, é assim uma coisa... Acontece que a literatura é o lugar da maior selvageria. Se há sítio selvagem, cruel, violento, é a literatura. E eu várias vezes fiz a experiência disso. Por exemplo, eu traduzi uma peça de Shakespeare, Hamlet, foi levada à cena. E no intervalo da peça... saí no teatro e encontrei vários amigos que foram à estreia. E alguns desses amigos aproximaram-se e disseram: epá, eu não sabia que isto era tão violento. Aqui há algumas observações interessantes. Em primeiro lugar, eles não têm que saber, porque ninguém tem de conhecer nada. Há uma espécie de terrorismo em que as pessoas têm que saber. Não têm que saber. Não têm que conhecer. Esta é a minha posição. Ninguém tem de saber nada. Tem de estar em posição de ter ser curioso, não é? De fazer. Ter vontade de... Acho eu, quer dizer, em princípio. Mas eles achavam isso porque realmente a violência de uma peça como Hamlet é tal que uma pessoa normal não aguenta aquele tipo de tensão. Aquilo excede a capacidade de média da espécie. A violência é tal, e aquilo é um modo de processar essa violência. É um modo de conter essa violência e de expor essa violência.
nós quando olhamos para isso, eu rio-me sempre quando as pessoas depois falam com a literatura como sendo uma espécie de jardim. Claro, não. Foi contra isso que, de alguma maneira, a modernidade se... Claro. Falou do Shakespeare e da tradução. O Hamlet é curioso, por exemplo, eu estou-me a lembrar, porque esta questão do oral e da tradução, enfim... também perceber porque é que para si o Shakespeare quer dizer, é uma pergunta evidente, não é? Porque é que é tão importante. Mas, por exemplo, é curioso, eu julgo que é no Hamlet, que a famosa cena do words, não é? Sim. E é interessante que há uma interpretação, porque há uma famosa cena no Hamlet em que o Hamlet está diante de um livro e diz words. Isto não interessa para nada. Palavras, não é? Paroli. Mas é interessante que há um ensaio, agora não me recordo quem, que tem uma interpretação completamente diferente. Diz que aquilo era para ser oral e, basicamente, ele está a dizer words. Sim. Ou seja, que em vez de estar a dizer palavras, está a dizer espada. Ou seja, que, num certo sentido, pode ser a interpretação completamente oposta que sempre demos. Ele está a olhar para o livro e está a dizer isto é espada, isto é violento, a palavra tem força, não é? E Shakespeare tem estas coisas também de inventar lugares comuns, ou seja, muitos dos lugares comuns criou-os o Shakespeare, etc. Ele tem uma potência metafórica incrível, não é? Sim. Esse words, a pergunta que lhe faz a personagem quando ele responde isso é, ele está com o livro e a personagem pergunta, o que é que estás a ler? E ele diz words. Isto é um sinal de lassitude, de cansaço, ou seja, nada destas coisas me diz, seja o que for. Ou seja, isto é um sinal de qual é o estado depressivo em que ele se encontra. Porque ele poderia dizer, não, estou a ler um livro sobre o cortesão, ou o que é que deve ser o cortesão. Mas não, ele diz words. É um índice de depressão. Esse jogo que o crítico refere faz, que é, em vez de ler words, está ali a sword. Aqui não funciona muito bem, porque é sword, espada. Eu não estou convencido por esse argumento, embora isso seja um mecanismo que o Shakespeare está sempre a fazer. Sempre. E que dificuldades é que tem na tradução? E nós falámos antes desta conversa sobre a questão das traduções literais, não literais, não é? Por exemplo, no Shakespeare, que dificuldades é que tem e como é que vai resolvendo? Claro. Eu traduzi 3 peças de Shakespeare. Traduzi o Hamlet, o King Lear e o Twelfth Night. Noite de Reis, Rei Lear e Hamlet. Mas há muitas teorias sobre tradução, há muita efabulação sobre tradução, há filosofias da tradução, mas aquilo para mim é tricô. Ou seja, estou aqui com um computador, tenho aqui uma estante, ponho ali o livro aberto, olho para ali e escrevo. E vou escrevendo. E depois, quando tenho assim um bocado, paro e vou fazendo tricô. O tricô aqui é ajustar aquilo. Portanto, se alguém me diz, mas o que é que você está a fazer? Estou a pôr o que lá está. Mas isto é parece um bocado primário. Porque as pessoas dizem, mas o que é que lá está? Eu digo, o que lá está é isto. Eu estou a pôr o que lá está. A Luísa Costa Gomes é tradutora, é uma extraordinária tradutora, e ela tem a mesma posição. Ela, quando lhe vem com uma pergunta sobre tradução, ela diz, não, eu ponho o que lá está. Mas isto agora os tradutores discutem muito sobre o que lá está, não é? Claro, mas agora temos um problema que é assim. Eu, quando traduzi o Hamlet, há partes da peça que são muito obscuros. Isto é, há um verso que é muito obscuro. Não se sabe exatamente o que é aquilo que quer dizer. A minha filosofia é um nome um bocado pomposo para isto. A minha teoria de tradução é esta. Se o verso original é obscuro, o verso traduzido tem de ser obscuro. Se o verso original condensa vários sentidos na palavra, o verso traduzido deve tentar condensar muitos sentidos na palavra. Se o verso original é ininteligível, e há alguns, o verso... Aliás, eu vou-lhe dar um exemplo, que acho que é um exemplo também que fazia rir os meus amigos, que é assim. Em Hamlet, a certa altura, há a cena do coveiro. Estão 2 coveiros a abrir uma cova, e Hamlet e o seu amigo Horácio estão a olhar para os coveiros a abrir a cova. E os coveiros dizem uma série de coisas brutas e violentas, e o Hamlet depois teoriza e faz uma elaboração sobre a morte e o modo como estão a ser os mortos tratados, etc.
E a certa altura um dos coveiros vira-se para o outro e diz: vai-me buscar um stoup of liquor, uma malga de vinho, e depois com Y maiúsculo ao Ions, que é e depois Ions com maiúsculo, e depois tem uma nota de rodapé nas edições inglesas e americanas, e diz assim embaixo: Ions, Taberna do Tempo Desconhecida, ou ninguém sabe quem é, porque aquilo desapareceu. E eu traduzi, e na minha tradução, no fim, alguns dos meus amigos vieram dizer assim: pá, quando chegaste ali, vai-me buscar uma malga de vinho ao Cambão com C maiúsculo. E eles: mas quem é o Cambão? O que é o Cambão? Porquê Cambão? E eu disse: era uma taberna em Viana do Castelo quando eu era miúdo. Porquê? Porque a mesma coisa, o Ion também era uma taberna em Londres quando o Shakespeare estava a escrever. Portanto, ninguém em Portugal que lê a tradução olha para Cambão, não faz a mínima ideia. Mas não pode fazer a mínima ideia porque também ninguém faz a mínima ideia em relação ao Ion. Não, isso é uma opção mesmo em que, de alguma maneira, o tradutor também fica autor nesse particular. Mas tem que ficar, claro, porque aqui tem o que é que vai fazer. Mas, por exemplo, nós falámos sobre isso. Entre o som e o sentido, se pode falar assim, não é? Isso é uma questão... Traduzir a poesia, Shakespeare, não é? É muito sonoro. Mas isso, por exemplo, no meu caso... Não há momentos em que se tem que perder alguma coisa, perde-se sempre, mas, por exemplo, no meu caso, uma coisa quando eu estava a traduzir, aquilo tinha de ser cantável na minha cabeça. Eu tinha de estar a ouvir aquilo a fluir, não é? E portanto, o propósito é que fosse cantável. Cantável no sentido que fosse ritmicamente e acusticamente encadeado de um modo que de algum modo se aproximasse daquela fluência sonora do original. Estamos a chegar ao fim, se calhar duas perguntas finais. Uma sobre estudos gerais. Eu apanhei 2 alunos e tive a noção que eram alunos fora do comum, não é? Pode contar assim rapidamente a experiência e se tem a noção de qual é o percurso de alguns alunos que fizeram estudos gerais, não é? Estudos gerais, como é que surgiu os estudos gerais? Aliás, eu estive também na origem disso. Quando nós olhamos para a universidade em Portugal, o que é que nós vemos? Uma aluna acaba o ensino secundário e vai para a Faculdade de Ciências estudar Geologia. E esta aluna estuda Geologia durante agora 3 anos, antes eram 4 e depois já foram 5, estuda Geologia. É bom que isto aconteça. A Geologia é um dos grandes conseguimentos da espécie humana, como são todas as disciplinas científicas. Isto é o mais alto que a espécie conseguiu. Mas nós podemos dizer que esta pessoa teve uma educação universitária. Eu não estou certo. Ou seja, no tempo do salazarismo, as pessoas iam para a Geologia porque a presunção era de que o ensino secundário era suficientemente enciclopédico para permitir depois a especialização na universidade. Isto era falso por várias razões. Em primeiro lugar, nem o ensino secundário era tão enciclopédico como isso, ou tão bom como isso. Embora as pessoas hoje, daquele tempo como eu sou, sejam nostálgicas daquele ensino, e eu acho que erradamente, porque o ensino está melhor. Eu acho que é preciso dizer isso. Bom, mas presumia-se, a pessoa fazia o ensino secundário e depois ia para a Geologia. Mas se vai para a Geologia ou se vai para a Medicina só, isto quer dizer que a Universidade em Portugal, a expressão que eu usava, é um mosaico de escolas vocacionais. Uma pessoa está a ir para uma escola vocacional, mas não está a fazer um ensino universitário. O ensino universitário, como é que seria? O ensino universitário, e é isso que Estudos Gerais quer fazer, a pessoa acaba o ensino secundário e depois vai para uma licenciatura, Estudos Gerais, em que pode fazer literatura francesa do século XVII, álgebra, escultura, direito constitucional, etc. Pode fazer e andar a circular pelas escolas. Interessantemente, quando nós propusemos fazer isto, a Universidade não gostou muito da proposta. Aliás, não gostou nada da proposta. E fizeram-nos, a nós proponentes, obrigaram-nos a apresentar isto a uma série de notabilidades, de personalidades diferentes áreas da sociedade portuguesa e etc. E nós escrevemos também, nós, os proponentes, escrevemos alguns empresários e etc. E recebemos cartas de algumas dessas pessoas a dizer: isso é o tipo de pessoas que nós queremos para a nossa empresa. E esses que fazem estudos gerais. Porquê? Porque são pessoas que... O que é que aprendem essas pessoas? Aprendem a escrever, a perceber um argumento, a construir um argumento, a mexer-se em coisas diferentes,
A relação das diferentes áreas, não é? E isso, se calhar, é melhor do que... naturalmente, aqui a Caixa Geral de Depósitos precisa de pessoas que saibam de gestão, não é? Isso é claro, isto é o negócio da Caixa Geral de Depósitos tem a ver com isso, com a economia, etc. Mas também precisa de muitas pessoas que pensem e que adquirem muito desse conhecimento aqui, não é? Não era raro no passado alguém entrar numa organização para, por exemplo, no cinema. No cinema, em Hollywood, as pessoas entravam para um produtor para o mail room, não é? Iam levar cartas e não sei o quê. Depois acabavam realizadores, produtores, etc. Porque os talentos estão lá. Agora, o que nós queríamos era pôr pessoas a pensar, a ser capazes de exprimir-se, a perceber rapidamente um argumento. E estudos gerais era essa resposta. Ter a potência, não é? Ter a potência. Mas agora, a outra coisa que acontecia era... nós também dizíamos, atenção, nós não estamos a inventar a roda, isto existe. Só que não existe na Europa. Mas nos Estados Unidos existe. E se nós olhássemos na altura para as 20 melhores universidades do mundo, 18 eram americanas. E 18 eram, ou 16 delas, era tudo estudos gerais. Sim. Portanto, mas como é que funciona estudos gerais nos Estados Unidos? Agora, este exemplo é que é muito interessante. Por exemplo, alguém quer fazer direito ou medicina nos Estados Unidos. Como é que se faz direito nos Estados Unidos? Vai para um liberal arts, que é estudos gerais, faz 4 anos, e depois vai fazer direito a seguir, 2 anos. O Obama queria mudar para 1 ano, 2 anos. Okay. Portanto, fez 4 em que andou aqui há ganhos. Por exemplo, muitas vezes as pessoas queixavam-se da imaturidade relativa de alguns agentes judiciais, do sistema judicial, juízes, delegados do Ministério Público, ou seja, acabavam direito e era demasiado rápida a chegada aí, não tinham passado por uma série de experiências, etc. E tinham uma relativa imaturidade. Mas, neste outro esquema, as pessoas passam por 4 anos dessa depois mais 2. E depois mais os 2, etc. Depois, ou seja, aqui o interesse era que as pessoas se mexessem e habitassem um espaço mental mais rico, mais amplo, mais diverso e percebessem, e depois se apaixonassem por uma disciplina particular, porque uma pessoa que está a fazer isto, a essa altura está a fazer isto e diz, eu quero fazer Sociologia, isto é maravilhoso. Saber mais sobre isso. Ou então, e nós tínhamos majors, minors, campos maiores, campos menores de especialização. Uma pessoa podia fazer dois campos maiores de especialização, podia fazer, por exemplo, matemática e sociologia, ou o que quisesse. Não, eu acho que é uma ideia absolutamente revolucionária em Portugal, que às vezes com 15 anos a pessoa tem que decidir se gosta de matemática ou de português. Não é? Claro. Se calhar a última pergunta mais geral, de alguma maneira tivemos a falar muito sobre esta questão da literatura, das artes, que papel é que vê das humanidades? Estamos em 2025, não é? Em que, de alguma maneira, por exemplo, o virtual, o não material está aí, a questão da utilidade, a célebre pergunta ao Borges, não é? Para que é que serve um poema? E ele diz para que é que serve o pôr-do-sol, etc. As humanidades servem para quê, exatamente? Por exemplo, em termos políticos servem para alguma coisa? Isso é uma pergunta. Ler pessoa serve para uma pessoa ser melhor, um cidadão mais lúcido, por exemplo? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, interessantíssima, aliás, porque eu acho que as humanidades, enquanto campo, ou seja, o estudo das literaturas, etc., está em declínio e por razões autoimpostas, ou seja, a grande responsabilidade disso é das humanidades. Ou seja, as humanidades nos Estados Unidos, que são decisivas, eu estou a falar dos Estados Unidos por uma razão muito simples, muito do que acontece nesse domínio acontecia lá e depois vinha para a Europa, mas também havia um movimento inverso, muito do que acontecia em França, ia para os Estados Unidos, era reelaborado e voltava à Europa sob uma outra forma. Este diálogo existia. Bom, mas a certa altura, nas humanidades, começou a haver uma agenda política emancipatória muito forte. E as humanidades ficaram completamente contaminadas pelo político. Em causas emancipatórias, libertadoras, etc. E o que nós estamos a ver agora, muito do que estamos a ver agora, é o backlash contra isto. E realmente a politização era por exemplo, eu falei há bocado de Gay and Lesbian Studies.
Isto depois passava para os próprios alunos. Havia seminários onde só se podia entrar se fizesse parte de um grupo que fosse militante nesse domínio. Ou seja, aquilo tornou-se tão político deste modo que atingiu isso. Mas quer dizer... Mas isto, do meu ponto de vista, foi a destruição, é um fator de destruição das humanidades. E agora eu vou tentar explicar só porquê. Porque, por exemplo, quando o vice-presidente americano, J.D. Vance, fala contra as universidades americanas, dizendo que as universidades americanas raptaram os nossos filhos e estão a indoutriná-los com teorias politicamente corretas, etc., etc., nós ouvimos isto e achámos isto... Muita gente que eu conheço ouve isto, acha isto grotesco, não é? Mas, em 1990, no início dos anos 90, um filósofo americano que era politicamente à esquerda, e aliás um homem absolutamente notável e um grande filósofo, o Richard Rorty, escreveu um artigo que eu na altura li e achei interessantíssimo, em que ele dizia que o que nós fazemos no ensino das humanidades é pegar nos nossos alunos e tirá-los do seu lugar de origem, do modo como vieram para aqui e como do modo limitado, abrimos-los para outras coisas. Bom, nós podemos dizer assim, a minha simpatia política, eu conheço muita gente que dirá logo isso, a minha simpatia política está com o Rorty, não está com o Vance. E a minha simpatia política, se posso dizer, está com o Rorty, não está com o Vance. Mas a posição é exatamente a mesma. Os dois estão a dizer que estão a capturar os alunos. Naturalmente, quando alguém faz este movimento, se eu acho que é virtuoso, gosto. Se eu acho que é vicioso, não gosto. Mas os dois estão a fazer a mesma coisa. Agora, o problema é, e nas humanidades isto passou-se e agora passa-se. Porque agora esta luta contra conteúdos de natureza emancipatória, etc., que está a atingir formas que violam a liberdade académica, que atingem as universidades na sua identidade mais profunda, isto é a continuação disso, deste combate. Bom, mas então uma pessoa pode dizer assim, mas então qual é a terceira posição? Onde é que uma pessoa se pode colocar face a isso? Não é? Quem é que vai sobreviver depois desta guerra? Eu por acaso não sei se a terceira posição que vou descrever é a de quem vai sobreviver, mas é de certo a minha e a que eu acho que... Naturalmente nós achamos sempre que a nossa posição é certa, não é? Claro, senão acharíamos outra, não teríamos outra. Senão diríamos... Mas, portanto, em que é que consiste a minha posição? Repare, nestas duas posições, do Rorty e do Vance, o professor está aqui. A fidelidade do professor e o centro de gravidade da ação do professor é os alunos. O Vance, para dizer que eles não devem ser recortados pelo politicamente correto, o Rorty a dizer que eles devem ler Nietzsche, Heidegger, etc., e libertar-se do sítio de origem. Eles estão a disputar os alunos. Os alunos. Portanto, é o professor face aos alunos. Mas há uma coisa que não estamos a falar aqui, que é a disciplina que o professor está a ensinar. Este professor está a ensinar àqueles alunos uma coisa anterior a ele, que é a filosofia, por exemplo. Mas o professor acha que o centro de gravidade da sua ação é os alunos, é o destinatário. Eu acho que o centro de gravidade da ação do professor deve ser a origem, deve ser a disciplina. Aquilo que a mim me rege é a disciplina. Portanto, os alunos, eu como professor, um bom professor pode ser um professor para quem os alunos não existem. Eu estou a dizer isto de modo suficientemente violento, ou seja, porquê? Porque a única coisa que eu estou a fazer nesta sala é explicar, suponha que eu estou a explicar, sou filósofo, estou a explicar Hegel. Eu tenho de explicar Hegel à luz da minha leitura de Hegel, à luz do que eu entendo ser Hegel, e isso é a relação crucial que eu tenho. Os alunos são circunstantes, estão a ouvir isto nesta sala. É uma audiência cativa que está a ter o privilégio de ouvir esta relação. Mas se eu digo, Hegel não interessa, ou Hegel interessa se eu capturar estes alunos, então isso é ilegítimo. E as humanidades caíram nesta ilegitimidade de um modo violentíssimo. Sei lá, eu podia dar alguns exemplos até muito pesados disto. Sim. Porque, por exemplo, a certa altura a prostituição passa a ser sex work, não é? E sex work é estimável, porque todo work é estimável. E se isso é assim, o que é que impede uma aluna de dizer então o meu senior project vai ser prostituir-me durante um semestre? Aconteceu. Não é? Pronto.
A universidade passou um tempo... Mas se a fidelidade da pessoa que ensina fosse à disciplina, então eu estou aqui para transformar Descartes numa coisa interessante para alguém que está a ouvir. Mas não estou Eu acho que é a querer... questão do entusiasmo. Eu acho que há aqui uma questão que tem a ver com o entusiasmo. Então, E, se calhar... e tem a ver com uma agenda política muito marcada. Então, se calhar mesmo a última pergunta, para não ficarmos nesta parte tão dramática. O Pessoa acha... Porquê é que uma pessoa com 20 anos... Porquê é que uma pessoa com 20 anos deve ler Fernando Pessoa ou um eletrónico? Aliás, a pergunta é tem excelente. que comprar uma casa, tem que não sei quê, tem que trabalhar, Claro. tem que... Claro. Porquê é que vai ler um poema do claro. Alberto Queiro? Em certo sentido, porquê é que uma pessoa deve ler é uma expressão... Claro. Não pode ler. Porquê é que uma pessoa pode ler Pode uma ler. coisa desta? Porquê é que eu leio, por exemplo? Uma pessoa está aqui na Terra, não é? Uma pessoa está na Terra e tem uma passagem pela Terra. A passagem pela Terra não é completamente transparente. Uma pessoa não sabe exatamente onde é que está. Claro, sabe muita coisa. Eu sei que estou na Caixa Geral de Depósitos, sei que está um carro à minha espera lá fora. Sabemos muitas coisas, mas há muitas coisas que não sabemos. Não é? Isto é extraordinário. Quer dizer, por exemplo... Não sabemos o tempo, não é? Uma pessoa acorda de manhã, a pálpebra levanta, pum, uma explosão, temos o universo. É uma coisa... Se calhar uma pessoa pensa, talvez não fosse mal tentar fazer sentido disto, não é? E onde é que está o sentido mais esfoliado? Onde é que alguém levou mais longe a tentativa de perceber coisas? Eu, do meu ponto de vista, são os grandes autores. Isso quer dizer, uma pessoa lê, por exemplo, um conto pequenino do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Sim, é incrível. Sim. Não tem lá nenhuma resposta, mas tem um essencial. António Feijó, é um grande prazer ouvi-lo, como sempre. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.